Você tem que sempre procurar estar com pessoas melhores que você, né? Então, assim, eu sempre vi isso minha vida inteira, né? Desde que eu era moleque, tua mãe, minha mãe, todos os nossos pais sempre falam: olha, meu filho, essa companhia não é boa pra você, né? Quem nunca ouviu isso dos pais, né? Não é bom pra você. E eu ouvia isso. Ok, mãe, eu vou me afastar de alguma forma, claro que havendo, e tá com companhias que te agregam valor. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast O Consciente, um episódio que visa ampliar sua visão sobre si próprio e sobre sua visão de mundo. Hoje a gente tem um convidado super especial, eu sei que eu sempre falo isso, que os convidados são especiais, mas são mesmo. Manuel Canezin, ele é médico cardiologista, ex-professor titular da UEL, por opção, ele vai contar isso aqui, e CEO e cofundador do Paciente 360. Canezin, bem-vindo. E eu já começo te perguntando essa história. Como é que foi esse movimento aqui de se tornar um ex-professor titular? Não é aí que todo mundo quer chegar? Ari, olá, como você está? Um cumprimento a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com você, é uma admiração enorme por você, pela Sinapse, pelo todo o trabalho que você vem fazendo aí. E assim, começou de uma maneira de necessidade, né, e de mudança de mindset. Né, eu cheguei, fiz uma carreira toda acadêmica, de assistência e acadêmica numa universidade que é classificada uma das melhores do Brasil, a UEL. Mas chegou um momento na minha vida que eu sempre empreendi muito em metodologias de ensino, e lá dentro as portas não conseguiam caminhar, não conseguiam se abrir, não conseguiam ir na velocidade que o mundo está hoje. Uhum. Esse é um grande gap das universidades atuais, né? Elas não têm a velocidade do mercado. E aí, não teve outra forma, né? Eu prestei concurso titular há 5 anos, eu saí há 2 anos e meio, 3 da UEL, e fico lá como professor colaborador, tudo, mas eu tive que tomar uma opção, né? Ou eu sairia para poder fazer com que o Paciente 360 se tornasse, eu e meus 2 sócios, co-founders, se tornasse o que está se tornando hoje, ou a minha opção seria continuar professor titular até então. Canezin é uma coisa muito admirável, muita gente tem procurado entender o que causam pontos de virada. E o que eu estou entendendo para explorar o pleno potencial do que você quer ser hoje, você precisava de tomar essa decisão. É isso, e essas decisões não são fáceis, né? Você abre mão de algumas coisas na vida para ganhar outras, e isso é a vida, né? Então, eu tomei a decisão abrindo mão de uma série de processos que eu construí, mas isso foi construído, isso é passado, isso nunca vai se perder, mas comecei uma nova história de construir um novo processo. Então, eu vejo isso com bons olhos, isso vem um pouco da minha vida pessoal também, né, de mudanças, de desafios, né, então é um pouco da vida pessoal junto, nunca a gente tá sozinho no trabalho, né, Ari? Nossa, tô curiosíssimo pra gente começar isso do zero, mas tem uma coisa aqui que vale a pena registrar e de repente você comentar. Eu sou, de certa forma, um lobo solitário, não tenho um sócio, e como você tem 2 sócios, um eu conheço muito, maravilhoso, em tese você poderia. Ou seja, se eu tenho 2 sócios aqui que me equilibram, eu poderia. Mas teve uma coisa super legal de quando eu conheci, que é o respeito que você fala deles, tipo, somos fundadores iguais, eu só estou CEO, eu não posso ser CEO. Então, eu não sei, eu vejo que você os vê, claro, como pares, mas com um carinho assim, de professor, às vezes até meio paternal, ou não para? Não, você tá certo, você tá super certo. Eu costumo falar, o que eu falo para minhas filhas, né? Você tem que sempre procurar estar com pessoas melhores que você, né? Então, assim, eu sempre vi isso minha vida inteira, né? Desde que eu era moleque,
tua mãe, minha mãe, todos os nossos pais sempre falam, olha, meu filho, essa companhia não é boa pra você, né? Quem nunca ouviu isso dos pais, né? Ela não é boa pra você. E eu ouvia isso, não é boa, ok, mãe, eu vou me afastar de alguma forma, claro que havendo, e tá com companhias que te agregam valor, né? Tá com companhias que te agregam valor. Então, assim, é um pouco disso. E meus dois sócios, o Fabrício e o Rodrigo, eles, cada um no seu modo, eles agregam muito valor e eu respeito eles me respeitam. Fui professor, né, deles, então, assim, isso é legal, porque tem aí um pêndulo muito bom, né? Apesar de eu ser muito mais proativo no aspecto de ser muito mais súbito em tomada de decisões, o Fabrício é mais pragmático e o Rodrigo é mais amoroso. Então tem toda uma... E eu sou um meio termo assim, né? Às vezes eu abro mão um pouquinho de algumas coisas, o Fabrício é mais pragmático. E precisa disso, né? Ali, quando você está construindo um negócio, mesmo que você tenha nesse negócio, né? Eu digo, eu sou empreendedor, a diferença do empreendedor e do empresário, nós como empreendedores, a gente tem uma missão. O empresário tem uma empresa. Então eu tenho uma missão. E a minha missão a nossa missão é fazer com que a educação médica ela se torne muito convidativa para essa geração Y e alfa, o que já não é há muito tempo, né? Bom, e para irmos para sua história, a coerência disso é quando um dos seus sócios, o Rodrigo, fala de você com essa deferência. Ou seja, tudo que ele conversa, ele fala, isso tudo faz muito sentido, etc. Temos que ver o que o Canezinho vai achar. Então isso é legal, né? Quando a gente não precisa estar presente, sim. Que o outro fala da gente com carinho, etc. Mas vamos para sua história, que ela é super curiosa pelo jeito. Canezinho, 1 a 7 anos, primeiro setênio. O que você lembra desse momento? Por onde você andou aí na infância? Eu lembro, claro, do primário, né, que era o antigo. Eu lembro do Colégio Marista. Eu lembro de viver uma infância em Londrina. Em Londrina, né? Eu nasci em São Paulo só, porque meus pais eram daqui. Meu pai era da segunda turma de medicina de Ribeirão Preto e minha mãe morava aqui em São Paulo, nasceu aqui em São Paulo. Meu avô era do Buffet Torres, antes disso, quando tinha, era sócio, era junto com o Torres. E aí minha mãe nasceu aqui, eles casaram e foram para Londrina meu pai entrou na universidade em Londrina. Então ele acabou entrando na UEL, quando estava formando, foi chamado. A UEL estava começando e ele foi lá para entrar na UEL. E na verdade, eu novo, né? Na verdade, só vim nascer aqui, ele já estava em Londrina. E eu lembro do Colégio Marista, basicamente, da minha infância. É uma infância feliz, uma infância com muita brincadeira, jogando bola na rua, brincando com os amigos, uma coisa bem sem celulares, né? Um pouco de televisão para assistir, né? Que era permitido em alguns horários, porque nossos pais não permitiam muito, para poder ficar na rua brincando e fazendo exercício. Então é um pouco disso que eu lembro. Canezinho, mas uma pergunta sobre essa época que é recorrente. A gente tem uma tendência, né? No filme Divertidamente 2 agora, se não me engano, aparece a melancolia. O filme é tão genial que... O 2 eu ainda não assisti. Super legal. E a gente fala, às vezes, de maneira muito saudosista. Na minha infância, eu brincava na rua, eu jogava bola, vocês brigavam também, né? Brigava. E, atualmente, essas crianças não têm a felicidade que a gente tinha. Eu enxergo que, a despeito de todos os problemas que o mundo enfrenta hoje, pandemia, etc., são gerações diferentes, né? Concordo, plenamente. Eu queria saber como é que você vê a questão, porque eu concordo muito, Ari, com o que você está falando. Não tem melhor ou pior, né? Não tem melhor. São diferenças. E são saudosismos. A gente viveu aquilo. Então, assim, outro dia minha filha virou para mim e falou assim, mano, agora essa semana, outro dia não, essa semana, as duas, uma tem 22, 21 e outra tem 25, elas viraram e me cobraram, pai, cadê nossa câmera? Cadê? Eu queria me ver bebê num filme. Que a gente só tem fotos dela. Eu falei, Manu e Gi, isso não acontece porque quando vocês nasceram, tava mudando a geração do CD. E o que eu tenho filmado de vocês era de CD e vídeo há 25 anos atrás. E hoje CD não existe mais. Então eu preciso pegar aqueles CDs e digitalizar, mandar para alguém para digitalizar, que eu não sei se nem vão digitalizar. Então elas nasceram no momento de transição e elas não têm vídeos
A infância de quando elas eram bebês. Olha que interessante isso. E nós não vivemos isso, né? É engraçado que o ser humano tem um padrão repetitivo, né? Eu também tenho lá em casa alguns DVDs que eu tentei uma digitalização, não sei se ocorreu, mas eu falo a mesma coisa pro filho. Ó, tá ali, um dia se você quiser conhecer seu avô, etc. Então é interessante isso. E nós não vivemos isso. Porque a gente via os filmes que eram feitos em fim de cassete, né? Sim. Eram diferentes, né? Mas uma coisa que já vem à tona aqui na nossa entrevista, né, Canezinha, como que algumas pessoas, eu acho que a gente se encaixa nisso, são muito abertas pro novo, né? A gente tem saudade daquelas épocas, mas o mundo gira, é um mundo novo, e ficar preso naquilo não é o que vai mudar, né? No passado, né? Falando em passado, 1-7, ok, 7-14, continua por lá, tem alguma referência cultural, alguma coisa que aconteceu? Vocês são em quantos na sua casa? Somos em 3, né? 3. Eu tenho um irmão mais velho, Tá. uma irmã, os 2 mais velhos. Minha irmã é mais velha e meu irmão é 2 anos mais velho que eu. 2 anos e meio. De 7-14 continuou, a infância tudo bem. E 12 anos que teve uma mudança grande. Teve uma mudança que foi um marco na minha vida, que talvez tenha sido isso que me fez melhor. Então, eu me tornei diabético tipo 1, né, com 12 anos de idade. E isso fez com que no primeiro momento você tem aquelas fases, né, que você muito bem, como um grande neurologista, conhece. A primeira negação, né, depois você vai... Choque, negação. Negação, até chegar na aceitação, né? Isso demora aí uns 6 meses, mas eu passei por essas fases. Então hoje eu falo de um balão, né? Isso para mim foi um balão minha vida inteira. Todo mundo tem seu balão, né, Ari? Acho que cada um tem o seu balão para carregar e tua vida vai ser melhor ou pior se você souber carregar esse balão. Porque é impossível alguém não ter um balão. É impossível. O cristianismo chama de carregar a própria cruz. E como é que foi, Canezinho, na prática? Você estava ali, como é que o diagnóstico foi feito? O diagnóstico foi muito suave, Eu lembro até hoje, eu saí, fui com uns amigos, não sei se era véspera de Copa do Mundo, tomar um caldo de cana e um pastel num lugar que tinha perto de casa lá com os amigos. E aí eu já vinha urinando bastante e perdendo peso. E meu pai, cardiologista, né, trabalhando, eu falei, tá perdendo peso, o que esse moleque tá comendo tanto e só perde peso, não sei o quê. E daí, nesse dia, eu urinei mais, mas não chegou a cetacidose, nada disso, né? E aí, meu pai falou, vamos fazer um exame de sangue pra ver o que você tá... Fez um hemograma, naquela época, glicemia, tudo. E minha glicemia devia tava acho que quase 400 e pouco, né? E aí, óbvio, né? Já tinha um diagnóstico na mesa ali, né? Daí, na verdade, ainda era uma doença que tinha muitos desafios, porque não tinha refrigerante diet. A primeira refrigerante diet foi a Tab, não sei se você não deve lembrar. Esse porque, eu me lembro. não tinha Coca-Cola zero, não tinha nada. O tratamento, ele era feito com insulina de vidro e seringa de vidro. Nossa. Ainda. Olha que coisa maluca. Nós estamos falando isso 12 a 40 anos atrás, que não é não é o fim do mundo, né? Não estamos falando de 100 anos atrás. Não, é quase nada, né? A insulina foi descoberta 100 anos atrás, 103 anos atrás, né? Então, assim, isso não existia como fazer exame de ponta de dedo de glicemia, era tudo uma fitinha que detectava a glicose só na urina. Então, era muito difícil controlar, né? É muito difícil para os pais, né? E eles viveram, você falou das 5 fases do luto, né? Eles também viveram um processo, eles é que te carrearam por esse processo? Ou você que os carreou? Não, acho que foi ambos, né? Ambos. É um choque muito grande, né? Que você fala, não, eu vou ter uma doença crônica o resto da vida, né? Então, assim, é um choque grande, mas aí você começa a procurar benzedeira, um monte de gente, né? Que é normal, né? Isso. É a terceira fase. O choque, luto, depois uma coisa... extraordinária vai me curar. Vai me curar, exatamente. E aí você começa a realizar. Meu pai sempre foi muito consciente disso. Até que um dia, 3 semanas depois, tinha um colega endócrino de Londrina lá dele, que conduziu. A gente veio para São Paulo, e uma coisa que me marcou muito ali. Veio para São Paulo, um professor titular da Universidade de São Paulo. Foi muito isso, também influenciou o paciente 360, isso influenciou meu futuro na medicina.
até tomar decisão para medicina. Entrei no consultório dele, a primeira coisa que esse professor titular da Universidade de São Paulo, eu não vou falar nomes aqui na época, né? Ele virou e falou assim, tava eu e minha mãe, meu pai não tava, né? Como ouviu uma segunda opinião de uma consulta. Ele virou e falou assim, olha, Manuel, uma coisa você tem que botar na tua cabeça, meu filho. A partir de agora, você nunca mais vai poder colocar uma colher de açúcar ou uma bala, algo doce na boca. Você imagina um médico falar isso para uma criança de 12 anos? Então, assim, entendi. Ou seja, nós viramos as costas, saímos de lá, não voltamos nunca mais lá. Fomos num outro médico, o Rafael Liberatore, se eu posso falar o nome, uma pessoa que criou a sociedade, a Fundação de Diabetes Tipo 1 no Brasil, que até hoje funciona, um cara incrível. Então, é um pouco disso. O que é o ser humano, o médico saber tratar a pessoa e não a doença, né? Agora, é muito legal vir esse drive, porque a gente tem tentado sistematizar o que fazem os médicos que olham nos olhos. Você deve conhecer, né, esses protocolos de comunicação de Calgary, Cambridge, esse modelo mais humanizado. É uma violência isso, né? Uma comunicação assim. E acontece muito, né, Canezinho? Eu tenho uma pessoa querida cujo esposo, aqui no interior de São Paulo, o cara trabalha no mundo corporativo, tem um plano de saúde muito bom, o cara foi no hospital e tava tendo dor de garganta, etc. E era um carcinoma, se não me engano, de nasofaringe. Mas ele ouviu a seguinte frase, abre aspas, meu querido, que você tá com câncer, a sua chance de sobreviver é pequena, numa quinta-feira. Recomendo que você já volte segunda pra gente operar. E o cara sem acompanhante, sem ninguém, cara. Então eu fico pensando o seguinte, né, Canezinho? Num caso como esse, eu acho que essa fala ruim afetou o prognóstico. A comunicação, né? A comunicação. O jeito que foi falado, tanto que a esposa dele é uma pessoa muito atuante, uma pessoa muito inteligente. Ela voltou lá pra questionar e falou, mas por que você falou assim? Ela ficou curiosa. É sadismo. E você sabe que a gente tem que ter empatia pra todos os lados, né? E que parece que não foi uma coisa, ele é normal. Não, ele tava aqui. Pra ele isso é normal. Ele aprendeu errado. Ele virou pra ela e falou, não, não fiz meu trabalho, não fiz nada demais. Aliás, eu atendo muita gente aqui. Bom, teve um drive aqui, mas que família legal. 14 a 21. Agora é o setênio que começa vir a escolha profissional. Como é que foi essa fase? 14 a 21 foi uma fase de escolha profissional, o colegial, e aí eu decidi, não, tem a ver ainda com a diabetes. Eu falei, eu precisava aprender a carregar esse balão direito. Sei. Aí eu... Da onde vem essa expressão balão? Você criou? Não, a expressão balão, acho que eu peguei de algum lugar. Seu balão. Eu precisava carregar essa... Porque o balão não cai, né, Ari? Então, assim, você precisa ter esse balão sem cair. E às vezes ele cai um pouco. Entendeu? Entendi. O que eu falo, a cruz, ela é pesada. Arrasta. O balão não é pesado. Então, o balão, a diabetes não é pesada. Se você souber carregar. Entendeu? Mas às vezes, o que acontece? Ela cai um pouco. E porque você, sei lá, deixou de comer, ou você não fez exercício, ou você fez uma hipoglicemia. Então eu considero. Por isso que o balão encaixa muito bem nesse processo aí. Então, assim. Então, eu falei, eu precisava enfrentar isso melhor, né? E eu cheguei pro meu pai e falei, eu quero ir pros Estados Unidos. Eu quero fazer o colegial, eu quero fazer o terceiro ano colegial lá. Olha. Minha mãe surtou, né? Minha mãe falou, não, você tem diabetes tipo 1, você tá ainda com 15 anos, como é que você vai ficar lá sozinho? Como é que você vai aplicar insulina? Como é que você vai tomar... Eu já aplicava sozinho, mas como é que você vai fazer isso? Controlar, não sei o quê. Deu que eu enchi bastante, meu pai, minha mãe, e meu pai falou que você tem que ir, apoiou, minha mãe, as mães sempre são mais, né, com medo. E aí eu acabei indo. Eles arrumaram uma casa de uma família pro intercâmbio, a mãe era enfermeira lá e o pai era policial. Eu olha que interessante, acabei de visitá-lo agora há 3 meses, interessante e triste, né? 3 meses atrás, ele teve um tumor, um glioblastoma. Nossa. Um glioblastoma, fiquei sabendo, peguei o avião, fui pra lá. Então eu mantive contato com ele minha vida inteira. Família americana. Qual cidade, Canezinho? Em Grand Rapids, Michigan. Lá em Michigan. Uhum. E aí ele... Assim, você sabe como colega em neuro, né? É terrível esse tumor. É terrível. Evolui rápido, né? Há pouco tempo atrás ainda era quase um atestado de morte, né? Evoluiu muito rápido para ele, 4 meses, 3 meses. Eu tive a feliz 6 meses, né? 6 Mas meses. ele evoluiu pro
Morreu. Ele faleceu? Faleceu. Entendi. Ele faleceu em 6 meses. 6 meses, né? 6 meses. Não, 4 meses. 4 meses evoluiu. Fizeram um diagnóstico errado de AVC, ele estava na Flórida. Também, então, tudo isso mostra aí. Colaborou. E aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei com essa família lá, né, 7, 8 meses, fiz o 3º colegial lá e fiquei amigos deles, vieram no meu casamento, vieram na minha formatura então foi uma fase de enfrentar. Fui com 15 anos. Vamos enfrentar. Então isso também marcou bastante dos 15 aos 17, né? Tá. Que foi um enfrentamento aí. E lá você fez o 3º ano do ensino médio. Do ensino médio. E aí fez SAT ou voltou pra cá? Não, voltei pra cá. Voltei pra cá e estudei. E aí eu falei, eu vou prestar vestibular aqui em Londrina mesmo. Eu queria ficar em Londrina, meus amigos, tudo. E prestei vestibular em Londrina e entrei na faculdade de medicina em Londrina. Aí eu prestei vestibular por quê? Porque era moda, Ari. Porque era moda. Ou você é advogado, ou engenheiro, ou é médico. Não tô falando que como é que um menino de 16, 17 anos vai saber que é bom medicina, que não quer medicina, que não quer? É maluco, né, Ari? É maluco. Você tem que tomar essa decisão mais velho, né? Mas é engraçado que eu entrevisto tanta gente aqui e parece que no seu caso você não titubeou, né? Você sempre quis medicina? O direito, engenharia tava... E Londrina é uma região forte de agronegócio também, né? Não, a medicina veio principalmente com um objetivo, Ari, para cura da diabetes. Entendi. Então eu tinha um objetivo, como criança, de falar, não é por causa do meu pai, eu via que não que eu gostasse ou desgostasse de medicina, mas eu tinha isso na cabeça. Não, eu vou fazer medicina que eu quero ajudar a cura da diabetes. Então acho que vamos ver se bate. Certo entrevistado me disse que o que leva uma pessoa a fazer medicina, ou levava nessa época, é ser bom aluno, ascensão social, gostar de pessoas, ter médicos na família ou ir em busca da solução de uma doença, de uma vivência que ele teve. É legal isso. Você, pelo jeito, é mais de uma, né? Também era bom aluno? O pai influenciava, mas nunca falou para fazer. Tá. Nunca falou para fazer. Ascensão social, não, porque não via isso como objetivo primário. Mas eu acho que teve muito de encontrar a cura aí. Tá. E o que você falou, essas condições todas que você propôs, que citou aí, que são muito bem citadas. Isso é através de investigação de jornada. E uma última pergunta aqui. Você parece, Canezinho, como todo filho caçula, que é mais leve, é mais bem-humorado com a vida. Eu sei que estereótipos são complicados. Sim. Mas é isso mesmo? Você foi tratado e criado com mais leveza? Sim, com muita mais leveza. Muito mais leveza. E ainda mais por causa do diabetes, né? Então, essa proteção, uma vez minha mãe entrou numa loja aqui em São Paulo e falou assim, logo que eu fiquei diabetes, né, meu irmão ficava morrendo de ciúme. Falou, olha, se é assim, você não pode comer doce, uma loja de brinquedo, escolhe qualquer brinquedo que você quer aí. Essas coisas para compensar, né, que os pais fazem, né, às vezes. Agora é legal, você não ficou super protegido e frágil, vulnerável, pelo contrário. Né? Não. Sempre aprendi muito com ambos, com os pais, com meu irmão, com a minha irmã e comigo mesmo. Então, assim, fui aprendendo com a doença, né, na universidade, aqui, já entrando então agora... 21 a 28. 21 a 28. Eu mandava, pelo menos uma vez por ano, desde o primeiro ano, carta pro Franco Bottaso, que é o cara que descobriu em Londres a diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, né? E eu mandava carta para ele, não tinha e-mail, né? Eu mandava carta falando, professor Franco, em inglês, eu sou Manuel, eu faço medicina na universidade aqui, eu sou diabetes tipo 1, eu gostaria de fazer um estágio aí, assim que eu me formar. Primeiro ano não respondeu, segundo ano não respondeu, terceiro ano não respondeu. E todo ano eu mandava, a cada 6 meses, uma carta. Até que chegou no 4º ou 5º, eu já estava no internato, ele respondeu. Ele, o assistente dele, alguém respondeu lá do laboratório, lá no hospital London Hospital. Falou, moleque chato, você quer realmente vir pra cá? Então vem, fica, a hora que você se formar, eu te aceito. Você mandou tanta carta que você deve ter alguma coisa diferente. Veio aqui, fica um mês aqui, fazendo um fellowship aqui em Londres. E aí, eu terminei a UEL, peguei um voo e fui para Londres. Mas olha só, Canezinho, a gente começou a conversa hoje falando das características do empreendedor, né? E você traz mais de uma vez essa história, eu ouvi certa feita, que as pessoas podem ter 4 perfis. Trabalhar numa instituição, desde o indivíduo que é funcionário, a promotor ou professor, você está numa instituição. O empreendedor, que quer resolver uma dor, algo que ele acredita. Um empresário, que na verdade o que importa é a empresa, não necessariamente a dor.
e um nível investidor. Você caminha passos largos nesse trajeto, né? E uma coisa que parece que eu vejo aqui um padrão importante, que é a tenacidade e a persistência, né? Eu falando por mim, uma coisa parecida com o que você viveu. Para fazer o meu fellow, eu queria fazer o fellow para quem não é do mundo aqui da medicina. Acadêmico. É uma espécie de uma pós-graduação que você faz acompanhando uma pessoa muito boa para se desenvolver. E eu mandei várias cartas. Ele pedia para eu mandar... foi na UFRJ, ele pedia para eu mandar cartas endereçadas ao coordenador. E foi exatamente isso. Depois de 2 anos, ele virou um dia e falou: cara, você é diferente, eu vou te aceitar. E aí eu te pergunto, isso tem a ver com uma característica empreendedora? Empreendedor tem que ter isso, Canezinho? Sim, tem que ter resiliência, né? Tem que ter resiliência, tem que se permitir errar. Empreendedor que não erra não é empreendedor, porque você tem que se permitir errar pequeno para acertar grande, né? Então, assim, se você errar grande e acertar pequeno, não vai dar certo. Tá. Então, e se você não errar, você não vai acertar grande. Então, e esse erro tem que fazer você levantar, né? Ele não pode fazer você ficar deitado e continuar deitado. Sim. Então, é um pouco disso. Então, eu acho que a própria... Aqui, voltando ainda ao passado, fazendo aí um backlog de terapia, né? Algumas coisas traçam o seu... Eu costumo falar, traçam o seu destino, né? Então, algumas coisas que acontecem e o que você nasce com elas... Você pode aproveitar para o bem para te fazer mais forte. Sim, então, sim. E para mim, especificamente, foi a diabetes. Sim. Talvez para você tenha sido outra coisa, talvez... E para algumas pessoas, isso não acontece. O que talvez seja ruim, né? Eles não sabem olhar esse ponto e se tornar mais forte com isso. Mas essa questão do copo, né? Meio cheio ou quase vazio, acho que você traz outra característica do empreendedor aqui, que é o otimismo, né? Sim. Tem aquele livro, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, né? Sim, É incrível, que ele conta que viveu 5 anos quase em campo de concentração, e a escolha que você faz a cada dia de querer viver bem ou não é o que define. Sim. Isso você acha que veio do seu temperamento? Porque os psiquiatras gostam de dizer que a personalidade ela fecha ali com 18, 21 anos e ela é a soma de um temperamento inato com o caráter que você adquire. Sim. Da onde que vem esse seu otimismo, essa coisa de fazer do limão a limonada? Eu acho que vem de tudo isso, do processo todo que eu acabei, né, passando ao longo desses 20 anos, desses primeiros 20 anos, né? Entendi. Ou seja, das batalhas que foram enfrentadas, né? Tá. Em relação a vários motivos, né? Desde vestibular, desde uma escola onde uma professora vinha e falava, não, coloca ele né, você tinha capacidade, mas tua mãe tinha medo, e coloca ele numa sala separada para fazer a prova, que ele pode ter uma hipoglicemia. Nossa. Então, tudo isso, naquela época, era desconhecido, né? Então, é diferente. Hoje, a diabetes tipo 1 é uma doença que é tratada, você tem uma bomba, você tem um monitor 24 horas. Hoje, não existe mais problemas, né? Claro que existem desafios, mas os desafios são muito menores. São muito menores desafios para um menino que se torna diabetes tipo 1. Há 40 anos atrás, os desafios eram muito maiores. Então, eu acho que vem disso. Eu tenho certeza disso. Mas eu desconfio que haja um padrão familiar e você deve ter puxado isso também de antepassados, de pessoas que vêm. Com certeza. Porque essa capacidade mãe, de ele estar dentro de um problema e conseguir sair dele não é fácil, né? Porque você falou hoje a gente comentou há pouquinho tempo agora, né, sobre as 5 fases. Eu tive um amigo, cara, um grande amigo, né? Acabou falecendo aos 47, mas ele não conseguiu sair da fase negação. Isso acontece. Muita gente se perde nesse loop. Muita gente. Começa andando atrás do próprio rabo. E, de novo, já fizemos a nota aqui que a gente não é contra muito. E morre às vezes, né? Morre. De doenças que não precisavam morrer, né? Sim. Andando atrás do próprio rabo. O indivíduo vive uma neurose, aquele neurose ele vai andando. E então, assim, o que você viveu é muito interessante. 21 a 28, já veio formatura? Como é que tá nessa...
Sim, formei cedo, 26, 27 Durante anos. a faculdade, o clássico, fez iniciação científica? Fiz iniciação científica, tal. todo, na Pacotão. faculdade, né, várias coisas, e morava em casa, né, o que era mais fácil, né? Mas e aí eu fui pra Inglaterra, fui novo, né, ele me aceitou lá, cheguei na Inglaterra e o Franco Bottaso falou, ó, fica aí no laboratório com esse grupo aqui, vai pipetando aí os anticorpos anti-GAD e vamos ver o que acontece, né? Aí fiquei no laboratório, começaram a gostar, eu acabei ficando 1 ano na Inglaterra. Fiz fellow de imunologia clínica, fiquei 6 meses no laboratório, comecei a fazer fellow de imunologia clínica, e aí ia seguir para fazer clínica em Londres. Para fazer clínica e fazer a residência toda lá. Mas aí bateu a saudade, né? Entendi. Bateu a saudade, bateu sozinho, morando num pensionato na Universidade de Londres, num quartinho pequeno. Você sabe como é Londres, chove, metrô 40 minutos. Então, foi um sacrifício muito grande, né? Foi um ganho muito grande. E isso também gerou crescimento para mim. Acabou gerando crescimento, mas chegou um momento que eu liguei num orelhão de lá pro meu pai e falei, não dá mais, o professor Franco falou agora que é para eu decidir se eu vou ficar ou não. Ele quer uma resposta, ele convidou para ficar, e eu falei, não, tô indo embora. Aí eu fui embora pro Brasil, voltei pro Brasil, né, família aqui, tudo, e fui para São Paulo, acabei fazendo aí a residência, a especialização em core, doutorado, e acabei ficando, depois indo para Londrina. Então foi um pouco disso. E fechamos até 28, parceira de vida já entrou aqui, como é que foi? Sim, daí meu casamento foi quando eu estava terminando o doutorado, né, em 99, a defesa com a minha filha de 1 ano no colo, né, então assim, de 2, 3 meses, foi quando eu acabei o doutorado. Quando eu acabei o doutorado, casei, né, e aí decidimos voltar para Londrina. Porque meu pai estava lá, decidi voltar. Decisão certa ou errada, eu tinha alguns convites para ficar aqui em São Paulo, mas tinha concurso na universidade lá em Londrina, abriu, então eu voltei para Londrina, meu pai com um consultório, e acabei ficando em Londrina. Até sair desistir do processo titular e voltar para São Paulo. Deve estar todo mundo curioso assim, como é que foi essa volta a São Paulo. Mas, Canezinho, vamos então para o 28 a 35? Sim. E aí, o que aconteceu nessa fase? Não sei também se você tem referências culturais, de coisas que você lembra, mas estamos aqui nesse setênio, 20. Nessa fase, foi uma fase de muito trabalho. Uma fase de empreendedorismo, uma fase de criar, uma fase de tentar melhorar a universidade, bater muita cara, receber muito não, porque você está numa universidade pública, você chega novo numa universidade pública, você entra numa universidade pública novo, você quer fazer o diferente, mas você não consegue. Eu comparo às vezes um pouco como político, né? Político bom, a hora que ele entra naquele jogo sujo, né? Às vezes, ele sofre muito, né? Ele não consegue, ou ele sai, né? Então, assim, tentei e mudei muita coisa, conquistei muita coisa, né? Eu acabei trazendo, junto com o Sérgio Timmerman, na época, no Brasil, a gente criou os ACLS no Brasil, né? Então, os cursos de ACLS, eu criei quase 25 centros de treinamento no Brasil. O que é um ACLS, para quem não sabe? Suporte avançado de vida em cardiologia. É um curso hoje que é o curso mais importante do mundo em treinamento de parada cardiorrespiratória, basicamente, né? E isso no Brasil estava começando. Então, teve uma geração que o Sérgio Timmerman, o Ari, que acabaram indo para os Estados Unidos e trouxeram para o Brasil. E eu participei da primeira turma e falei, vamos expandir isso no Brasil. Então, criei um centro em Londrina e comecei a, finais de semana, dar muito desses cursos. E o que já começou a ressurgir um pouco mais a cabeça para o empreendedorismo. A gente vai abordar isso já, para quem não é do meio. O ACLS, ele resolve, na verdade, uma grande dor, né, Canezinho? Porque boa parte, pelo menos no meu ponto de vista, socorro para acidentes em estrada. Um médico tradicional, cara, era aquela coisa meio assim... liga o soro, faz não sei o quê. Fala, cara, mas você tá diante de uma situação gravíssima e que precisa de treino, né? Sim. E isso a gente vai falar muito aqui hoje, de certa forma, é a base do que vocês fazem. Mas eu queria perguntar uma coisa aqui do 28 ao 35 que eu senti. Eu comecei a perceber que as pessoas que eu mais admiravam
é uma pessoa que eu admiro muito, ela ficou muito frustrada de não ser aprovada para professor titular. Ela tinha um currículo gigantesco, mas talvez faltasse à época cabelos brancos. Isso, de certa forma, frustrou. Do outro lado, os professores que estavam entrando, eu vi uma jornada de pessoas esperando anos por um concurso. Eu falava, gente, mas nas duas pontas, como titular, eu tô vendo um cara hoje que não consegue virar titular com esse currículo gigantesco. Na outra ponta, gente que tá aqui não entra. E aí, eu tinha na época... Eu vivia uma coisa complicada que era o seguinte, a minha esposa falava assim pra mim, você não tá percebendo na faculdade, na escola, que é só você que quer fazer? Eu vou ser prático. Eu ia dar uma aula, eu chegava no horário, aula prática, ambulatório com aluno. Sim. Chegava no horário, às vezes 5, 10 minutos atrasado, mas eu ficava lá muito mais que as 4 horas, conversando, fazendo... E tinha uma hora que eu olhava pro lado, os meus colegas só faltavam dizer com não verbal assim, para, calma, não precisa disso tudo não. Então eu queria que você comentasse um pouquinho isso antes, porque isso é muito ruim, né, Canezinho? Isso me tirou um pouco, eu confesso, da universidade. Eu comecei a ver, enquanto o empreendedorismo, essa energia extra que você põe, ela vira as coisas, o que eu senti no mundo acadêmico é que é quase desculpa a expressão, é um pouquinho de baixo calão, mas é quase cuspir pra cima. Você fala, cara, você pelo jeito foi isso que você sentiu? Sim, muito, muito. Não tem como não sentir, né? A educação no Brasil, ela tá 200, 150 anos atrasada, né? As universidades, o modelo universitário. Tá. O modelo universitário. Então, esse modelo onde ainda existem professores que ganham pouco e tem outras profissões e que não conseguem empreender na sua própria instituição, é um modelo fraudado, fadado a não funcionar. Que não funciona já antes. Sim, né? sim. Assim, com exceção de há 100 anos atrás, e 80 anos atrás, as faculdades públicas, né? Você pegava uma USP quando começou e outras faculdades boas, era diferente, porque o começo delas foi diferente. Hoje, você pega uma grande faculdade pública, ela tá com pessoas ainda que vivem daquilo de dentro da faculdade, saem pouco, começam a criar negócios ali com o governo para poder aumentar o salário. Então, isso... E que necessitam aumentar o salário, isso não é uma crítica, isso porque eles recebem pouco. Então, a roda não gira, a roda não gira. E aí, é um problema grande. Bom, queria trazer então, a partir dessa perspectiva de que a gente tem um professor em medicina, que muitas vezes não é a profissão principal, porque eu tô com esse problema na mesa. Eu fui convidado para fazer o meu primeiro treinamento, minha primeira capacitação docente em universidades. Que legal! Legal, né? E parabéns, porque isso é um prêmio para a universidade. Sei lá. Obrigado, é um prêmio para essa universidade. Sabe o que eu sinto? Quando você começa a entender o jogo do ensino... Pública ou privada? Privada. Tá. Mas uma escola muito tradicional, a Faculdade de Ciências Médicas. Que legal. Belo Horizonte. Eu tô muito feliz porque... Uma bela faculdade, né? Não é? Bela faculdade. Tradicional, né? Sim, eu coordenei a neurologia do hospital universitário de lá, a Faculdade de Ciências Médicas. E, cara, é uma faculdade tão tradicional que é comum alunos passarem na Federal nas Ciências Médicas e optarem pelas Ciências Médicas. Imagino. Mas esses dias eu estava fazendo o que eu sempre procuro fazer antes de um trabalho, que são escutas empáticas com as personas. Eu falo para a pessoa que me contrata, deixa eu conhecer o seu público. E essa persona de hoje, um jovem, que dá aula na faculdade numa carga horária, sei lá, 12 horas, que ainda tem que fazer consultório, plantão, e manter um estilo de vida, um padrão de vida em que se espera muito do médico, eu queria saber se você tem uma solução, porque tem hora que é quase que uma armadilha que o sistema monta, que você fala, cara, isso não tem como resolver. Você tem uma solução para me ajudar? Vai ser terça-feira esse treinamento, e eu quero muito ajudar essas pessoas, sabe?
O meu ponto com elas, Canezin, te devolvendo a palavra, e talvez por isso eu comece a fazer esses treinamentos, é porque essa geração nova que vai pro WhatsApp, que vai pro e-mail, ela não tem muita cerimônia, né? Ela não tem cerimônia de ir na frente de um professor. Acho que a gente tinha muito aquela coisa, não, isso é um descaso, é um desrespeito, independente se a minha aula não tá interessante, isso aqui é inadmissível. E hoje, cara, eu acho que se o aluno tá no WhatsApp, o problema é do professor, tem jeito para isso. Mas eu sempre falo aqui no podcast, não dá para julgar a vida só de quem consegue ter alta performance, né? Nós estamos falando aqui provavelmente de milhares de professores que estão no Brasil. É muito legal você ter comentado esse assunto, porque é um assunto, eu acho que é o grande gap das universidades, né? Tá. Você envolver e engajar professores. Então, assim, principalmente em medicina, né? E se você faz enfermagem, a enfermagem é um pouco mais fácil, porque a professora de enfermagem, ela tá lá 100% do tempo, provavelmente ela faz pouca assistência ou não faz. Agora, a medicina, o colega, ele precisa fazer assistência. Ele precisa, até mesmo para ensinar. Porque se ele para de fazer assistência, como é que ele ensina? Não, ou se ele nunca fez assistência na vida, como é que ele vai ensinar o aluno que está ali? Isso também é um erro. Só que conciliar essas duas coisas, nesse mundo tão corrido, com tanta coisa no projeto, né, desse aluno, desse professor novo, desse menino de 35 anos que começa como professor, né, ou 30 anos às vezes, é muito difícil mesmo, é muito difícil envolvê-lo, né, eu vejo hoje a maneira de envolvê-los oferecendo para eles tecnologia. Oferecendo para eles tecnologia. Não vá querer colocar eles na frente do quadro para dar aula. Não, ele não vai dar aula. Ele pode dar aula 1 ano, ou 2, ou 3, e ele vai cansar disso, porque é a mesma aula que ele dá para os alunos do 4º ano, do 5º. Então, envolva ele em Team Basic Learning, envolva ele em... Entregue uma tecnologia e fala, essa tecnologia você vai trabalhar com ela. Tem que despertar o interesse do professor também. Não despertar o interesse só do aluno. Porque a gente não vive por dinheiro, somente. Né? A gente vive por interesses que projetam a nossa vida. Então, assim, se você fala, não, você vai dar aula aqui na UEL, e a UEL ficou sem mudar 25 anos. O PBL. Então, assim, chega uma hora que você fala, desmotiva. O meu caminho com eles tem sido muito a questão da reputação. Porque hoje todo mundo sente isso na mesa, né? Se eu dou uma aula cuja aula ela é monótona, enfim, desinteressante. E, né, Canezin, pra gente continuar na sua história, essa inspiração do paciente 360, da sinapse, a gente podia falar também Lourenço Tomé. Sim, muita gente boa aí, né? Eu acho que, de certa forma, a sua entrevista, inclusive, mostra que existem outros caminhos, inclusive o caminho do empreendedorismo. E aí eu te pergunto o seguinte, segundo a teoria dos setênios, dos 28 aos 35 o indivíduo fica incubando muita coisa, e com 36, do 36 a 42 é que surgem realizações, etc. Pelo menos eu fui acabar criando a sinapse aos 36. Me conta, como é que foi esse setênio 36 a 42? O que aconteceu nessa época? Não, realmente o que você está falando, você tem toda a razão. O setênio de 36 a 42 foi quando eu acabei falando, não, eu preciso me movimentar mais. Então, não só ficar no consultório, eu via que eu ficava só no consultório e às vezes me dava assim uma angústia de eu posso ajudar mais gente. Eu não mesmo na universidade, fazia ambulatório de ciência cardíaca. Então foi quando eu acabei criando mais centros de treinamento de ACLS no Brasil. E criei o curso SAVIC, que Suporte Avançado de Vida em Insuficiência Cardíaca. Foi quando eu fui com uma ideia de fazer um curso padronizado de insuficiência cardíaca, né? E as pessoas não acreditavam. Falavam, não, insuficiência cardíaca é uma síndrome. Um doente é diferente do outro. Eu falava, não, professor Pereira, que foi meu orientador de doutorado, a insuficiência cardíaca sim é uma síndrome, mas 85% dos casos são iguais. A gente pode criar algoritmos, pode criar processos, a gente vai ajudar muito mais gente e vai fazer com que esses médicos que conheçam menos, aprendam mais rápido e possam acertar mais nas suas decisões, tomar decisões para curar mais e ajudar mais pacientes. Então, assim, é uma bola de neve. Então, assim, e aí foi que a gente criou, né, com o Pereira e com o Múcio, meu orientador de doutorado aqui no INCOR, e o Múcio, um amigo também,
criamos o Savic. Tá. E aí que surgiu dessa metodologia ativa. Hoje o Savic, ele tá muita gente fazendo no Brasil inteiro. Eu tô indo agora em agosto para Cleveland Clinic, né, que eles vão... A Wake Forest University já faz o Savic lá nos Estados Unidos e a Cleveland Clinic vai começar a fazer lá em Columbia. Então eu tô indo para lá para ajudar a implantar agora, o mês que vem. Então assim, isso é um orgulho, porque é uma coisa que foi criada por nós aqui no Brasil. Eles vão fazer o Savic e não fazem do American College of Cardiology, não fazem do American Heart. Então é bem legal ver que isso aconteceu, né? E pra quem não é do meio, traduzindo algumas coisas, a síndrome ela é uma coisa que tem várias causas, né? Então a discussão é se cada causa deveria ter uma abordagem, mas como você bem colocou, há um modelo geral que faz isso tudo. E a Cleveland Clinic eu não conheço, mas aquele vídeo sobre empatia, você já deve ter visto de Cleveland. Sim. Foi um professor, inclusive, da London Business School que me apresentou. Eu soube da história, né? Parece que Cleveland queria humanizar melhor e tal. Aquele vídeo é emocionante, né? E que legal ter o Savic lá. E é nessa fase que você cruza com o Rodrigo fazendo a CLS? Foi nessa fase. O Rodrigo, né, o Fabrício também, já era aluno na UEL, o Rodrigo fazendo a CLS, dando treinamento. Nós quisemos criar um curso brasileiro, o TECA, Treinamento de Emergência Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que criamos e foi o melhor que o ACLS. Isso foi eu, o Rodrigo e o Fabrício. Só que tem uma questão política aí, de American Heart, Então, assim, a gente acabou nessa fase também, um pouquinho depois, eu acho, né? Já passando para outra fase. 4248. Foi que eu acabei entrando muito na sociedade, fui presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia, diretor científico primeiro, e depois acabei concorrendo à Sociedade Brasileira de Cardiologia, como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas aí acabou não dando certo, por uns motivos gerais aí, né? E foi bom, porque foi uma derrota que minha, pessoal, que fez com que abrisse um caminho para eu continuar empreendendo, levantasse a cabeça e falasse, não, eu preciso realmente fazer algo diferente. E foi quando surgiu o Paciente 360. Interessante como as histórias se repetem, né? Eu sou muito grato a tudo que eu vivi na Sociedade Brasileira de Cefaleia, na Academia Brasileira de Neurologia, mas o bom de empreender é a liberdade, né? É a liberdade e ela vem... As sociedades não permitem isso, né? Não permitem isso. Não, acho que não. Eu acho que as questões políticas, elas envolvem todo esse engendramento, essa perda de energia com isso. Pro mal. Bem pro mal. E outra, o mundo tem que existir, alguém tem que exercer esse papel. E já no empreendedorismo não, né? Você tem uma ideia hoje, a gente tá conversando aqui, pode ser que depois desse podcast surja uma ideia nova. É livre. Exato. E depende de você fazer ou não. Depende de você. E aí, o 360 surge aqui, 42 a 48, ou já vão pro outro CTM? Não, aí já surge a ideia de criar um processo, já quase 48 aí, de... Fabrício aqui em São Paulo, acabando o doutorado dele na Escola Paulista de Medicina, que foi do TECA, né, que nós criamos. Ele acabou fazendo doutorado defendendo, mostrando que o TECA era melhor que a CLS. Olha que coisa maluca, criada aqui no Brasil. E o Rodrigo lá no Dante Pazzanese, no Samaritano, né? Falou, por que nós não juntamos nossas três forças? Olha. Né? E aí foi quando formamos uma empresa de treinamento, os três, e começamos a dar curso presencial de Savic, de ACLS e tudo. E um belo dia, um laboratório virou para mim e falou assim, Canizinho, eu lembro muito bem disso, no porão do Morumbi, do Shopping Morumbi, Canizinho, você trabalha com manequim, com simulação há 30, 20 anos, 25 anos, não tem nada melhor que isso. Não tem nada melhor. A gente precisa simular uma consulta clínica, eu preciso ver o rosto do paciente, eu preciso ver um sorriso, um choro. Isso um gerente de produto lá, um gerente médico, tá 3 ou 4 diretores. Não tinha nada, né? Temos sim. Nós temos um produto. Se era novembro, mais ou menos, ali, temos esse produto. E quando você acha que você consegue entregar isso pra gente? Não, acho que daqui 2 meses e meio, final de janeiro, começo de fevereiro, tá pronto. Você quer um caso com essa? Sim, então, tá bom.
corri pro Rodrigo, pro Fabrício, falei, Rodrigo, Fabrício, nós vamos resolver isso. Então assim, e aí vem a história do paciente. Aí o Rodrigo, genial, pegou um PowerPoint, na época PowerPoint, o Fabrício já começou a momentar uma coisa. Então assim, por isso que essa importância de estar com pessoas, né, melhores que você junto, porque aí você faz acontecer. Né? Sozinho ninguém faz nada. Né? Mas vendo as características do comportamento empreendedor, né? Às vezes pro meu time, eles olham para mim e falam assim... mas isso que nós estamos oferecendo aqui a gente não tem. E eles custaram entender o que eu dou de referência e que ajuda muito é ver a biografia do BlackBerry. O BlackBerry, você viu? Sim. No final, sim, eles, enfim, eu acho que dada a arrogância, etc. Sim, eles, acabou, mas, quantas vezes eles saíram de uma reunião de negócio? Bem, né? Você tem isso, não tenho ainda, mas eu venho para casa desenvolver. E aí vocês começam a fazer filmagens com atores, com atrizes. Assim nasce o Paciente 360. Não, nem atores. Pegamos dois no consultório do Rodrigo, no celular. E assim nasce o Paciente 360. Aí fomos atrás. Não, vendemos o primeiro. Vendemos primeiro para esse laboratório, para o lançamento de uma medicação. Eu ficava lá, eu fui para a mesa lá, o Rodrigo, o Fabrício ficava escondendo o PowerPoint, porque não podia ver que era PowerPoint. E porque isso é um trabalho enorme fazer isso no PowerPoint. É um trabalho faraônico. Você faz um caso, depois você não consegue fazer mais, porque é muita imagem, tem que filmar, jogar lá, o PowerPoint aceita isso. E aí, não, a gente precisa construir uma plataforma para isso. E aí fomos procurar vários players, né, pessoal de TI, entregavam um avatar, não entregavam o que a gente queria, até que a gente chegou no atual. Então, assim, no modelo, mas foram aí 2 anos, 3 anos para chegar nesse modelo, conseguir programadores, conseguir investimento, quebrar muita cara, errar muito. Então, assim, isso é a qualidade de entre ser empreendedor ou não. É errar, é o que eu falei, e ter resiliência, né? Porque se você errar e desistir, você não vai ser empreendedor nunca, né? Mas e no time de desenvolvimento? Vocês montaram um time próprio? Porque é muito comum nessas histórias, por exemplo, o Lourenço Tomé. Ele acabou cruzando o terceiro desenvolvedor dele, ele gostou tanto que eles viraram sócios. Vocês foram por esse caminho ou vocês montaram um time de tecnologia? Porque o Rodrigo sabe muito de tecnologia, então, né? Então, é um pouco disso. Chama ele de Bill Gates brasileiro. Ele sabe muito. Aí é o dado de você estar com pessoas complementares. Então, você tem três pessoas ali, eu, Fabrício e o Rodrigo, a gente se completa. Apesar de os 3 serem médicos cardiologistas, a hora que a gente fala, são 3 médicos cardiologistas que estão... Quando teve o investimento da captação de recursos, o primeiro investimento nosso, são 3 médicos cardiologistas. Todo mundo fala, escuta... 3 médicos cardiologistas sócios, os 3 são iguais e vocês estão querendo captar recurso. Nenhuma startup vem aqui pedir dinheiro com 3 caras que fazem a mesma coisa. Eu falei, não, são 3 médicos cardiologistas completamente diferentes. Cada um tem uma função, cada um tem uma cabeça. Então eu acho que é um pouco isso. O Rodrigo tem essa cabeça toda de arte, de tecnologia. O Fabrício, uma cabeça também de tecnologia, mas mais pragmática no processo. Eu, uma cabeça de comunicação e que acaba tendo muita parte aí de ter visto isso no passado também, muito horizontalmente. Então, isso se misturou e dá certo. Né? E como é que foi esse processo da rodada de investimento? Porque quando eu entrei nesse jogo, eu fiquei muito preocupado de arriscar a minha reputação como empreendedor para um jogo de a gente tem que crescer loucamente 2 dígitos por mês. Como é que foi o processo de vocês? Vocês entraram nessa lógica? Como é que foi? Foi muito legal, viu? Boa pergunta, Ari. Eu também achava isso. A gente teve algumas propostas antes, vamos dizer, propostas não muito felizes, de pessoas que queriam colocar um valor e acabar comprando a empresa e já ficar sócio majoritário e a gente ia estar trabalhando para essas pessoas. Né? Então a gente acabou recusando no começo, hospitais grandes, aqui e tudo isso. E aí quando vieram esses 2 fundos aí, a gente acabou optando, iam entrar os 2, mas a gente acabou, por uma questão, um problema técnico lá, acabou ficando só um, que foi bom. Então a gente abriu necessariamente 10%. E a gente tinha esse pensamento que você acabou de colocar. Mas olha, foi completamente ao contrário. Eles ajudam, eles se posicionam de uma forma interessante, te dão maturidade empresária que você não tem. Muitas vezes nós médicos não tivemos. Eu tive que correr atrás, estudar muito sobre tudo isso.
Então, é muito saudável, Ari. É muito saudável. Que legal, que legal. 49 a 56, setênio atual. Dizem que esse setênio é de viver a vida adulta plena, né? Ou seja, você mencionou agora há pouco que já tem Manu e Gi, né? Então, como diz o outro, quase criadas, a empresa indo bem. Você é um indivíduo, na verdade, com jeito de menino, né? Ou seja, tem esse olhar apaixonado, parece que você tá conversando agora. Obrigado. Mas e aí, conta agora pra gente desse setênio, detalhe um pouco melhor, como é que foi essa opção de deixar a faculdade, como é que as coisas aconteceram com a empresa? Agora é um momento de... Dizem que o nosso auge de carreira não é agora, aos 50. Diz que é 45, né? Muito médico, né? Ou não? Bom, pode ser. Mas, assim, pra mim tá sendo uma felicidade enorme, porque eu me vejo hoje fazendo aquilo que eu gosto, educação. Faço assistência ainda muito pouco, atendo alguns pacientes em Londrina quando eu vou, e até mesmo telemedicina, mas... Eu me vejo hoje com uma empresa que tem muito para fazer, muito, e a missão de poder tá transformando a educação não só para a indústria farmacêutica, quanto principalmente para a universidade também, né? Para a indústria farmacêutica e universidades. Então, assim, isso é muito legal, né? Você saber que você está criando aí, eu considero, sem querer... com muita modéstia, criando um iPhone para a universidade, porque a universidade ela tá ainda no analógico. O modelo de ensino ele é analógico até hoje. Então, nas grandes universidades, as privadas melhoraram muito. Tem empreendedorismo, né? Outro dia eu estava falando com o Cauê Bueno, ele tá lá no Cauê do HackMed, ele tá lá já sendo docente de empreendedorismo da Leopoldo Mandic. Então, assim, legal. Então, muitas universidades já têm empreendedorismo. Nesses últimos 5 anos mudou muito isso. Mudou muito isso. Mas, então é isso. Eu vejo isso nessa fase muito feliz de eu poder estar dando aula de empreendedorismo para essa meninada, fazendo um pouco de... mostrando que para ser médico, você não precisa só fazer assistência. Não, Canizinho, você não é mais médico? Não, eu sou mais médico agora. É um pouco disso. Muita gente pergunta, você parou de atender paciente? Não, eu atendo mais agora. Então é um pouco disso. Você conseguiu levar a sua missão para uma escala. Mas, Canezinho, para traduzir aqui um pouco do paciente 360. Então, o paciente 360 nasce fazendo, grosso modo, o que a gente pode chamar de simulação realística, que é as pessoas atendendo em vida real. Mas, quero que você seja aí modesto. Rodrigo fez um curso conosco agora, o EMPRO, a Educação Médica Profissional, e ele foi convidado para dar aula, e ele mostrou o número de universidades onde vocês estão. É uma coisa gigantesca, né? Vocês estão em quantas faculdades? Hoje nós estamos em mais de 100 universidades. Mais de 100 universidades no Brasil e fora do Brasil. E a gente considera a terceira geração... Talvez a terceira geração da simulação. Na verdade, eu não considero o paciente 360 uma simulação. Ele na verdade, ele é uma ferramenta de raciocínio clínico. Ele é uma ferramenta de comunicação. Ele é uma ferramenta... claro que tem o paciente ali, tem a simulação, mas ele vai além da simulação. Porque ele faz com que proporcione, você muito bem sabe disso, né, Ari? Uma escutativa, uma série de fatores que a comunicação se perdeu ao longo desses anos. A comunicação é o trabalho que você faz muito bem na Sinapse. Ela está fadada a criar uma série de problemas, uma série de empresas, inclusive na nossa. Eu vejo que a comunicação da nossa empresa, muitas vezes, uma coisa falha a empresa inteira. Falha a empresa inteira. É uma coisa que é falada errada, uma coisa que é... E não é má vontade, nem é maldade das pessoas. Elas simplesmente não conseguem se comunicar. Isso gera um déficit de produção e financeiro para uma empresa, para uma universidade, para uma indústria farmacêutica. Então, agora é comunicação. Agora, caminhando para o fim, né? Vocês estão na Vila Olímpia. Sim, voltaram para São Paulo. Estamos aqui em São Turma Paulo. grande, um pessoal super legal, super gente boa. Você foi lá visitar já? Cara, maravilhoso, para quem não conhece. O paciente 360
começa também a dar treinamento para times de campo, né? Sim. Força de vendas, imagino também que para MSLs. Vocês têm uma coisa muito interessante. O Rodrigo falou que outro dia fez uma filmagem em casa do próprio pet e já começaram a entrar na veterinária. Direito também, estamos caminhando, é muito legal isso. Eu acabei colocando o Rodrigo também em contato com o meu irmão, que é do agro, que é do café, que também estão entrando. Porque a plataforma é a mesma, né? A metodologia é a mesma, né? Então, basicamente, para quem nos ouve aqui, a plataforma faz o quê? Ela faz com que exista uma interação entre uma pessoa que quer praticar alguma atitude de tomada de decisão. Então, na verdade, ainda a gente usa atores, mas a gente está caminhando para inteligência artificial para ter deepfake. Então, hoje, você ainda tecla. Então, você vai, agora com o paciente, por exemplo, você vai atender um paciente real na plataforma. Então, você aparece as perguntas, você digita, dá anamnese do exame físico, você vê o exame físico completo, você define uma conduta terapêutica. Então, ela simula um ambulatório. E não é com avatar. Então, é com uma pessoa real, chorando, rindo, sentindo dor. Até então, no mundo, existem algumas plataformas que utilizam avatar. Só que eu nunca atendi um avatar, e nem você. Você já atendeu um avatar no teu ambulatório? Não. E nem vai querer atender. Não. Então, assim, a gente atende seres humanos. E eu preciso aprender com seres humanos, presencialmente, ou de maneira digital, mas com seres humanos. De maneira humanizada. Humanizada, exatamente. Então, a base é uma simulação, mas ela vai além da simulação, porque ela entrega mais que uma simulação. E além da simulação, além disso tudo, a entrega para você é essa, né, Canezinha? É uma pergunta... parece que você consegue... Engraçado, a gente tem muita coisa paralela. Quando a gente conversou a última vez, você falou, tô atendendo meus últimos pacientes em Londrina, eu já tenho um vínculo com eles de muitos anos. Eu fiz isso em 2014. Eu abri uma última consulta para os meus pacientes pra gente se despedir. Mas eu sinto que, assim, acima de tudo, essa chama de atender pessoas, etc., ela tá queimando, tá ardendo, e você tá conseguindo chegar em muito mais pacientes, né? Sim. É o que a gente tava comentando. Hoje eu consigo chegar em pacientes através da plataforma. Então hoje eu tenho vários colegas que às vezes eu encontro em congresso de cardio ou outros locais que falam, poxa, eu fiz aquele caso de neurologia, eu fiz aquele caso, eu cardiologista, eu nunca tinha visto um caso de neuro daquele, porque ele nunca viu, né? Mas ele entrou na plataforma e atendeu atendeu uma cefaleia que ele não poderia, que ele não recebia no consultório dele. Então é muito legal você poder ver isso, e o cara não tem tempo de de fazer um estágio no hospital, ou no ambulatório, mas ele atende em casa, ou ele atende no consultório, ele treina isso, em vez de ser um PDF só, né, de uma diretriz, né? Então, assim, então você tá lá em cima na taxonomia de Bloom, né? Você tá lá em cima, né? Então, assim, que é criar, né? Que é você entregar algo mais, né? Tem um cara de Harvard que é o Pointedura, um espanhol, e eu gosto muito dele. Ele coloca, você só vai conseguir fazer com que teus alunos eles entrem no processo de aprendizagem quando você entrega uma tecnologia que torna ele capaz de fazer algo que ele nunca imaginou que seria capaz de fazer. Que legal. Que interessante. Ou seja, ele amplia a consciência. Ele amplia a consciência. Eu nunca imaginei... Então, isso que nós criamos, que até arrepia. Eu nunca imaginei que eu ia poder atender um paciente com uma cefaleia em casa. Treinar, atender paciente com cefaleia em casa. Ou treinar, atender um infarto em casa. Ou levar um paciente para a sala de aula. Levar um paciente para a sala de aula, a não ser um ator padronizado, mas não um paciente andando, um paciente digital para a sala de aula e poder atender várias vezes esse mesmo paciente nessa sala de aula. Então, o paciente resistente é um pouco disso. Ele está lá em cima no Pointedura. E último comentário, uma última pergunta, que é outra característica importantíssima do empreendedor, é que vocês têm muito. A gente já fez alguns projetos juntos e o mercado valoriza muito o que eles chamam de velocidade de reação, né? Que é você receber um desafio e eu nunca vou esquecer, esse ano eu e o Rodrigo fizemos um treinamento juntos e como causou estranheza para algumas pessoas, ambos. A gente entrando com uma metodologia nova, né? Nova e que, de certa forma, questionava um pouco dessa verticalidade professor-aluno. Não que essa verticalidade não seja boa. E vocês com tecnologia. E aí tinha gente que olhava aquilo com, não, mas não é possível, vocês estão desumanizando a medicina.
E durante esse projeto, as pessoas foram pedindo funcionalidades. Mas não dá para fazer assim, mas não dá para fazer assado. E é impressionante que num intervalo muito curto, vocês evoluem. E quando eu falo com muito carinho, em nome de vocês, já falo, não, o pessoal 360 vai desenrolar, pode deixar que a coisa aconteça. Então, queria saber aqui de você, esse último comentário, qual que é a mágica? Como manter uma empresa crescendo, ao mesmo tempo ela tem desafio, ela recebe crítica, o que hoje, nessa vida adulta plena, né? Você gostaria de deixar aqui que você acha que faz sentido para quem vai viver essa jornada de empreendedorismo, de ter sua própria empresa? Eu acho que, assim, para resumir, é aprender a ouvir não. Tá. E aprender com a experiência do usuário. Jamais crie algo somente na sua dor. Tá. Né? Se você você como empreendedor, olha, existe uma dor nesse negócio. Teste essa dor antes. Tá. Teste com alguns usuários, entregue isso, converse com algumas pessoas, veja se essa dor que você tem é a dor igual dessas outras pessoas, faça um protótipo, faça um MVP, né? Então, assim, é um pouco disso. E a gente vem fazendo isso e continuamos fazendo isso ao longo desses 7 anos do Paciente 360. Então, você só 7 anos? São 7 anos. Então, assim, a gente, agora mesmo, estava lá em Madrid, assim, foi um suor, o primeiro grupo de psicologia a usar o Paciente 360. Foi um grupo espanhol da Universidade Europeia lá. Então, fizemos lá 10 casos com eles e eles estão usando uma felicidade enorme. Casos de depressão, casos de casos que não são comuns, às vezes, por uma psicóloga, né? Sim. Então, assim... É muito interessante você ouvir o teu cliente e com isso construir o teu processo. Não ao contrário, eu vou construir algo e vou esperar os clientes chegarem para comprar. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Primeiro ouça os clientes, veja a necessidade e entregue, reouça novamente, né? Corrija, saiba, né? Seja humilde de ouvir falar que tá ruim, né? E retomar e refazer. Então a gente fez muito isso. O Rodrigo tem uma característica, o Fabrício também, assim, até mais do que eu nisso, eles têm muita capacidade de ouvir isso. O Rodrigo ouve, o Fabrício ouve, apanha, né? Traz para casa e a gente refaz. Cozinha e refaz. Cozinha e refaz. Então é um pouco isso, né? Saber apanhar no bom sentido, né? Não se ofender com algo que fale mal do teu produto. E aquela metáfora... o jiu-jitsu brasileiro mostra que às vezes lutar por baixo e lutar na guarda faz parte do jogo. Muitas vezes você vai desferir o golpe vencedor com isso. E, cara, eu sou prova viva disso, porque eu vejo vocês a cada dia. A gente vai para o campo implementar e eu sempre falo isso. A gente fez um projeto junto esse ano. Uma pessoa do meu time estava no campo e eu falei, devolve, manda pro Rodrigão, que o Rodrigão vai desenrolar. Joga pra ele e foi assim. O que precisava, mandou e já voltou para um evento seguinte, já tinha melhorado, resolvido. E tem que respeitar, e cada um tem seu time de mudança. Hoje tem uma classe de profissionais e médicos que vivem isso há 100 anos, há 200 anos, fazendo o mesmo, que é dando aula em cima do tablado ali, aí você chega com uma tecnologia, que é casos clínicos no PowerPoint, bulhas rítmicas normofonéticas, aí você chega a uma tecnologia totalmente diferente. Óbvio que não vão engajar no primeiro momento. Causa um estranhamento no começo. Vai ver, e é normal isso. Existem os early adopters que vão fazer isso rápido, mas isso é 5%. Isso é 5%. Então você tem que ter a paciência e a capacidade de educação desses colegas, que eles vão ver a real beleza do processo, né? Sim. Mas pode ser que não seja em 1 ou 2 anos, pode ser em 3 a 5, né? Então, assim, mas isso vai acontecer. E essa coisa, né, Canezinho, de estar sempre inovando com um cliente que confia na gente e tem capacidade de pagamento, né? Sim. Porque isso é um fomento para inovação fundamental, né? Eu vejo que o jogo que a gente joga tem essa diferença. Enquanto em outros lugares você sonha, projeta uma solução, mas ela fica ali,
Eu nunca vou esquecer isso e eu prometo que agora é a última pergunta, que a gente vai ter que gravar de novo. Cara, eu ouvi uma frase que era assim, o Ari sempre teve ideias malucas. Mas as ideias malucas em São Paulo, as pessoas me perguntavam exatamente isso. Isso que você está me falando, você acha que você consegue entregar em quanto tempo? Sem perguntar quanto ia custar. Sim. Então, esse ambiente aqui disso isso é muito legal, né? São Paulo é muito rico, né? São Paulo é muito rico, é um país, né? Sim. E a hora que você fala do que a gente trabalha muito, né, Ari? Você pega a indústria farmacêutica e universidades, são ricas de conteúdo. Sim. A indústria farmacêutica, ela teve uma mudança nos últimos 50 anos muito rica, né? De compliance, de seriedade, né? Eu fico pasmo da pandemia, o que aconteceu, das dúvidas, né? É muito claro, trial fase 1, 2, 3 e 4, acabou, não tem o que se discutir, gente. Não existe nada de errado nesse processo, né? A indústria produz a medicação de uma forma com investimento caro e ela vai vender essa medicação. Sim. E essa medicação é liberada por órgãos reguladores. Sim. E esse processo é feito. E não tem como não acreditar na ciência e nesse processo. E na indústria farmacêutica. É que o jogo atual e a modernização ele favorece muito as nossas empresas. Porque hoje no jogo o que está fazendo muita diferença é a educação de fato. Exatamente. Então a evolução do mercado ela está tendo uma maturidade, né? E talvez a gente consiga viver isso com sucesso. Até porque, Canezinho, imagino que não é diferente no caso de vocês. A gente tem que inovar com o cliente, mudar, mas a gente tem que manter nosso posicionamento, né? Sem dúvida. Se você perder o seu posicionamento e fazer o que as pessoas querem, a bel prazer. Não, ético, moral e acadêmico e científico. Exatamente. Isso que mantém a gente relevante. De qualidade, né? Canezinho, um recado final, o microfone é seu. O que você deixa aqui de recado para quem está nos ouvindo e fala assim, nossa, mas eu tenho vontade de empreender, mas eu tenho uma dor que se eu for empreender, eu vou deixar aqui de atender vários pacientes no meu consultório. O que a gente pode... Você tem um recado para essas pessoas? Eu tenho. Primeiro, agradecer teu brilhantismo aí, Ari. Muito obrigado por estar aqui. É assim, um prazer enorme sempre conversar com você. É genial. E assim, falar que empreenda. Porque você já está empreendendo no teu consultório. Cada vez que você atende um paciente, você precisa em 15 minutos, em 20 minutos, em 25 minutos, fazer um diagnóstico com alguns dados que você recebeu, você fazer um exame físico, processar isso na tua cabeça e você precisa pedir exames complementares e você precisa dar uma conduta. Olha, eu não conheço nenhum profissional que em tão pouco intervalo de tempo tem que empreender tanto no raciocínio para desenvolver uma consulta ou um projeto desse. O advogado leva, às vezes, 10 anos para fazer isso, para ter o resultado, para dar o diagnóstico e dar o tratamento e dar o... Então, assim, você já está empreendendo no teu consultório no dia a dia. Abra mão de um pouco desse empreendimento com pacientes para empreender com novas ideias que possam também voltar a ajudar pacientes ou processos de saúde, de regulação, seja ele qual for. Então, com certeza, você não vai perder tempo nem dinheiro. Tenha certeza que se você tiver a resiliência, se você ouvir sentir essa dor e ouvir com outros players, se essa dor realmente acontece, testar um MVP, você com certeza vai atingir um resultado muito legal. E para isso você não precisa abandonar o consultório de uma vez. Selecione 3, 4 horas por dia, inicialmente, até que chegar um momento você fala, não, tá caminhando. Eu vou optar por isso, estou gostando disso. E aí sim você diminui a assistência, mas você não vai deixar de ser médico. Nunca. Esse é um grande desafio. Não pense que você vai deixar de ser médico deixando de atender pacientes. Você vai atender muito mais. Canezinho, muito obrigado. Acho que você desafia um pouco a ordem dos setênios. Eu fico te vendo aqui. Parece que você está começando um setênio novo, impressionante. Super obrigado pela presença. Obrigado, Ari. Bom, você aí de casa, obrigado pela audiência. Curta, compartilhe. Você deve estar vivendo aí o que a gente está vivendo aqui no estúdio, que é uma verdadeira ampliação de consciência. Se você ainda não conhece, vá atrás dessa figura incrível, dessa estrela que tem muito para iluminar corações, mentes. E parabéns, porque além disso tudo, você também soube ser um bom paciente, né? Sim. Obrigado, cara. Obrigado.